Capoeira nunca foi dança. Era uma arma disfarçada. Imagina a cena: um homem descalço, de calça branca, gira o corpo perto do chão. As pernas se movem em círculos lentos, quase hipnóticos. Ao fundo, um instrumento de um som só toca uma melodia repetitiva. Para quem observa de longe, parece dança, parece brincadeira, parece festa. Mas aquele giro de perna podia quebrar um pescoço. Aquela cambalhota podia desviar de uma faca. E aquele sorriso no rosto do homem fazia parte da estratégia. Porque, durante quase 400 anos, sorrir enquanto se treinava para matar foi uma questão de sobrevivência. Isso é capoeira. E hoje você vai descobrir por que ela nunca foi, de fato, uma dança, mas sim uma das armas de guerrilha mais inteligentes já criadas por um povo escravizado. Fica até o final, porque a história que te contaram sobre a capoeira na escola provavelmente está incompleta. E o final dela envolve perseguição policial, prisão em ilha isolada e um mestre que teve coragem de enfrentar o próprio governo brasileiro. Para entender a capoeira, a gente precisa voltar antes do Brasil. Precisa voltar à África Central, principalmente à região que hoje corresponde a Angola e ao Congo. Nessas regiões, existiam tradições de combate ritual que já misturavam luta, música e dança séculos antes da colonização. Um exemplo é o Ngolo, conhecido como a dança da zebra, praticado em algumas comunidades como parte de rituais de passagem para a vida adulta. Golpes de perna, cabeçadas, movimentos acrobáticos, tudo dentro de uma lógica corporal muito parecida com o que, mais tarde, chamaríamos de capoeira. Só que, a partir do século XVI, milhões de africanos dessas regiões foram capturados, acorrentados e jogados nos porões de navios negreiros rumo ao Brasil. Estima-se que o Brasil recebeu, sozinho, mais de 4 milhões de pessoas escravizadas, o maior número de qualquer país das Américas. Essas pessoas chegaram sem suas terras, sem suas famílias, sem seus nomes originais, mas não chegaram sem memória. E dentro dessa memória estava o corpo, os movimentos, os ritmos, as lógicas de luta que seus ancestrais praticavam. O problema era simples e brutal. Um escravizado que fosse pego treinando luta era morto, sem julgamento, sem chance de defesa. Os senhores de engenho tinham pavor de qualquer sinal de organização entre os cativos, e um grupo de homens praticando golpes era literalmente uma sentença de morte para todos os envolvidos. Então, como treinar para a guerra sem parecer que você está treinando para a guerra? A resposta foi genial. E é aqui que a capoeira nasce de verdade. Os escravizados começaram a embutir os golpes dentro de uma estrutura de jogo. Criaram uma roda, um círculo de pessoas, batendo palmas, cantando, tocando instrumentos e no meio dela 2 corpos brincavam. Só que aquilo não era brincadeira nenhuma. Cada rasteira era um treino de desequilibrar um adversário. Cada meia-lua era um chute disfarçado de dança. Cada cabeçada, escondida dentro de uma cambalhota, era um ensaio de combate real. E o mais importante, tudo isso acontecia debaixo do olhar de um capataz ou de um senhor de engenho, que via apenas um grupo de escravizados se divertindo no fim do dia. O historiador brasileiro Valdelor Rego, um dos primeiros pesquisadores sérios da capoeira, descreveu esse processo como uma espécie de mimetismo cultural. A arte marcial se escondia dentro da estética da festa para sobreviver à vigilância. Havia também um elemento sonoro fundamental nesse disfarce: a música. O instrumento que hoje reconhecemos como símbolo máximo da capoeira. O berimbau tem raízes diretas em instrumentos de arco musical da África Centro-Ocidental, como o bulumbumba ou ugu, um único fio de aço, um cabaço como caixa de ressonância, uma cabaça vibrando. Simples, barato, fácil de esconder ou destruir se alguém se aproximasse. E o ritmo do berimbau não era só estética, ele ditava o tipo de jogo que estava sendo jogado. Toques mais lentos, como Angola, indicavam um jogo baixo, rasteiro, cheio de armadilhas e manhas.
toques mais acelerados, como São Bento Grande, indicavam um jogo mais rápido, mais aéreo, mais agressivo. Em outras palavras, o berimbau era, na prática, o comandante silencioso da luta. Ele avisava aos praticantes o nível de perigo daquele jogo específico e, em alguns relatos históricos, até avisava sobre a aproximação de um capitão do mato ou de um senhor de escravos. Sim, a música da capoeira também funcionava como sistema de alerta. Enquanto isso se desenvolvia dentro das senzalas e das ruas das cidades coloniais, havia outro cenário paralelo: os quilombos. Quilombos eram comunidades formadas por africanos e afrodescendentes que conseguiam fugir da escravidão e se organizar livremente, geralmente em regiões de mata fechada ou de difícil acesso. O mais famoso de todos foi o Quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas, que resistiu por quase 100 anos, entre o final do século XVI e 1695, liderado em seu momento mais icônico por Zumbi dos Palmares. Palmares chegou a abrigar, segundo estimativas históricas, entre 10 e 20 mil pessoas em seu auge, um verdadeiro território livre dentro do Brasil colonial escravista. E, para se defender das expedições militares enviadas para destruí-lo, os quilombolas precisavam de técnicas de combate eficientes, adaptáveis e que não dependessem de armas de fogo, que eram escassas e proibidas para pessoas negras. É nesse contexto de necessidade real de defesa territorial que muitos historiadores apontam o fortalecimento das técnicas que, mais tarde, seriam sistematizadas como capoeira. Não dá para provar com documentos exatos que isso era capoeira, no sentido moderno da palavra. Os registros da época são escassos e frequentemente escritos pela perspectiva de senhores e autoridades coloniais, não pelos próprios praticantes. Mas o consenso entre pesquisadores como Carlos Eugênio Líbano Soares é que essas tradições de luta corporal, vindas da África e reelaboradas em solo brasileiro, estavam presentes tanto na resistência dos quilombos quanto no cotidiano urbano dos escravizados. Ou seja, a capoeira não nasceu só como sobrevivência individual disfarçada de festa. Ela também nasceu, ou pelo menos se fortaleceu, como ferramenta de guerra coletiva de gente que estava literalmente lutando pela própria liberdade. Depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, e ao longo do século XIX, a capoeira se espalhou principalmente pelos centros urbanos: Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Nas ruas do Rio de Janeiro Imperial, capoeiras, o termo também era usado para designar os próprios praticantes, se organizavam em grupos conhecidos como maltas. Algumas dessas maltas, como os famosos Nagoas e Guaiamuns, chegaram a ter influência política real, sendo contratadas, inclusive, por facções políticas rivais durante o período eleitoral do Segundo Reinado para intimidar adversários e proteger comícios. Sim, capoeiristas, em determinado momento da história, funcionaram quase como milícias urbanas de aluguel. Isso assustou profundamente a elite branca brasileira. Um grupo de homens negros, ex-escravizados ou descendentes de escravizados, com domínio de técnicas de combate corporal reais, organizados em bandos pela cidade. Para as autoridades da época, isso era visto como uma ameaça direta à ordem pública. A resposta veio em 1890, apenas 2 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. O primeiro Código Penal da República, em seu artigo 402, tornou a prática da capoeira crime formal, com pena de prisão de 2 a 6 meses. A lei era vaga o suficiente para permitir que qualquer roda, qualquer reunião de pessoas negras fazendo música e jogando corporalmente na rua, fosse tratada como crime. Capoeiristas presos eram frequentemente deportados para a ilha de Fernando de Noronha, transformada em colônia penal, ou tinham seus instrumentos e corpos marcados pela violência policial. Muitos passaram a lutar disfarçados de outras formas ainda mais escondidas.
em becos, à noite, sob código verbal, sob apelidos. E é exatamente nesse período de perseguição extrema que nasce uma figura fundamental da cultura brasileira: o malandro. A malandragem, essa mistura de esperteza, ginga corporal, discurso ambíguo e capacidade de escapar de situações perigosas sem confronto direto, tem raízes profundas na necessidade histórica dos capoeiristas de sobreviver à criminalização do próprio corpo e da própria cultura. A famosa navalha, associada popularmente à imagem do malandro carioca do início do século XX, também tem ligação direta com esse universo. Muitos capoeiristas passaram a esconder lâminas entre os dedos dos pés durante os jogos, transformando um chute giratório em algo literalmente cortante. A virada histórica definitiva aconteceu na Bahia, na figura de Manoel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba. Nascido em Salvador em 1899, Bimba começou a treinar capoeira ainda criança, dentro da tradição mais antiga, hoje chamada de capoeira Angola, um estilo mais próximo do chão, mais ritualístico, mais ligado às raízes africanas originais. Mas Bimba tinha um projeto ambicioso. Ele queria tirar a capoeira da marginalidade e da ilegalidade, transformando-a em algo reconhecido, ensinável, sistematizado, sem perder sua eficácia como luta real. Para isso, ele desenvolveu, ao longo da década de 1920 e 1930, um novo estilo, incorporando elementos de outras lutas e criando uma sequência pedagógica de ensino, batizada de capoeira regional. Em 1937, depois de anos de negociação e de demonstrações práticas de que a capoeira podia ser ensinada com disciplina, Mestre Bimba conseguiu autorização oficial do governo do então presidente Getúlio Vargas para abrir a primeira academia de capoeira reconhecida legalmente no Brasil, em Salvador. Foi um momento simbolicamente enorme. Pela primeira vez em quase 50 anos, uma prática que era caçada pela polícia como crime passava a ser oficialmente aceita pelo Estado brasileiro. Só que essa vitória teve um preço. Para conseguir a legalização, Bimba precisou, em certa medida, civilizar a imagem da capoeira aos olhos da elite branca da época, retirando parte de seus elementos considerados mais associados à cultura negra e à religiosidade afro-brasileira, e aproximando-a esteticamente de outros esportes de combate mais aceitos socialmente, como o boxe e a luta greco-romana. É por isso que, até hoje, dentro do próprio universo da capoeira, existe um debate importante e legítimo sobre até que ponto essa legalização representou avanço, e até que ponto representou também uma diluição de raízes africanas originais. Enquanto Bimba modernizava, outro mestre baiano assumia a missão oposta: preservar a forma mais antiga e ritualística da luta. Vicente Ferreira Pastinha, o mestre Pastinha, fundou em 1941 o Centro Esportivo de Capoeira Angola, em Salvador, dedicado a manter viva a tradição original. O jogo mais lento, mais rasteiro, mais próximo do chão, mais carregado de simbolismo, malícia e filosofia de vida herdada diretamente das origens africanas. Pastinha costumava dizer que capoeira era, antes de tudo, manha e manda, ou seja, inteligência corporal e domínio de uma situação, não força bruta. Essa frase resume perfeitamente o espírito de toda essa história que você acabou de ouvir. A capoeira nunca precisou parecer forte para ser eficaz. Ela precisou parecer inofensiva para sobreviver. Graças à existência paralela desses dois grandes mestres, Bimba, que expandiu e modernizou, e Pastinha, que preservou a raiz, a capoeira chegou até os dias de hoje com duas grandes vertentes vivas, regional e Angola, além de estilos contemporâneos que misturam as duas. Em 2014, quase 124 anos depois de ter sido oficialmente criminalizada pelo Estado brasileiro, a capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade.
Hoje, ela é praticada em mais de 150 países. Existem rodas de capoeira em Tóquio, em Berlim, em Nova York, em Moscou, praticadas por pessoas que, na maioria das vezes, nem imaginam que aqueles giros de perna elegantes nasceram como um código secreto de sobrevivência dentro de um dos sistemas mais violentos já criados, a escravidão nas Américas. Então, da próxima vez que você ver uma roda de capoeira, o berimbau tocando, os corpos girando, o público batendo palma, lembra do que você aprendeu aqui hoje. Aquilo não é só dança. Nunca foi. É a prova viva de que, mesmo nas condições mais desumanas já impostas a um povo, existe sempre uma forma de resistir, de se organizar e de transformar dor em cultura, em identidade e em uma das expressões mais brasileiras que existem. Se esse vídeo te fez enxergar a capoeira com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual outra tradição brasileira você quer que a gente investigue a fundo assim? Até o próximo vídeo.